Bem-vindos ao segundo estudo bíblico online da Igreja Metodista Portuguesa, e relembro que nós estamos a estudar o tema Sereis minhas testemunhas, com base no livro de Atos, capítulo 1 e verso 8. Tal como eu tinha dito na semana passada, nós hoje vamos responder a uma outra pergunta. Já identificamos que somos testemunhas, já identificamos que o somos também no poder do Espírito Santo que recebemos, já identificamos também a sequência de noção espacial onde isso deve acontecer. Agora, proponho-me convosco responder à pergunta: testemunha de quem? E para tal, eu queria convidar-vos a lerem em vossa casa o Evangelho de Lucas, no capítulo 24 e dos versos 36 ao 49. Permitam então que destaque da leitura que acabamos de fazer o verso 48, quando Jesus diz: "E destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder." É bom notar que este verso 48, nesta afirmação, "e destas coisas sois vós testemunhas", faz paralelo com aquilo que nós lemos na semana passada, e estudamos na semana passada, quando diz: "Vós ser-me-eis testemunhas". Testemunhas daquilo que viram, que presenciaram, que assistiram, e das quais, num espaço geográfico que nós já identificamos, deveremos ser testemunhas. Queria também chamar a vossa atenção para o livro de Atos, ainda no capítulo 4 e no verso 12. É um versículo muito importante para nós respondermos à pergunta que temos diante de nós, que é: testemunha de quem? Dizem então assim o versículo: "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." E ainda, no Atos capítulo 16, verso 31, responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa." Refletindo um pouco mais sobre este versículo de Atos capítulo 12, eu gostaria de destacar alguma ideia absoluta, quando é afirmado que em nenhum, ou seja, em mais ninguém, em nenhum outro nome, diz mais adiante, não há mais ninguém, onde exista, em nenhum outro há o quê? A salvação. Em nenhum outro há a salvação, porque também debaixo do céu, ou seja, em todo o espaço em que nós vivemos e nos movimentamos, em todo esse espaço, volta a referir o versículo insistindo nesta ideia: nenhum outro nome há, nenhum outro nome existe ou há. E aqui a questão do nome é muito importante, porque ele identifica a pessoa, identifica de alguma forma também as suas características, como era natural mais naquele tempo, e portanto a afirmação de que em nenhum há salvação, debaixo do céu, em todo o espaço em que nós estamos envolvidos, e uma vez mais traz a mesma ideia: nenhum outro nome há, dado entre os homens, dado entre nós, pelo qual devemos ser salvos. Ora, esta ideia é uma ideia de absoluta. Queria relembrar-vos que na semana passada vimos o verbo reflexivo ser-me-eis testemunhas, ser-me-eis. E, naturalmente, referindo-se ao Senhor Jesus, porque era Ele que estava a proferir esta expressão, esta ordem. E Ele estava a dirigir-se aos seus apóstolos. Ora, então, nós podemos pensar que o convite chega para cada um de nós, aqueles vós de Atos, capítulo 1 e verso 8, no sentido de sermos testemunhas. Ora, testemunhas de alguém, de quem? De Jesus.
E de alguma forma temos aqui respondida a pergunta de hoje. Testemunhas de quem? Somos testemunhas de Jesus. E o quem da nossa ação individual e da ação conjunta da Igreja está aqui nesta resposta. Temos uma ação individual e também uma ação comunitária, se quisermos, está assim definido. E o quem dessa ação, a ação individual de eu, e podemos pensar na ação conjunta e comunitária da Igreja, está então definida. Nós somos testemunhas de Jesus. Podemos então concretizar estas duas ideias do o quem da nossa ação individual, do eu, e o quem da nossa ação comunitária da Igreja é o Senhor Jesus. E aqui precisamos ter muita consciência na nossa vida, na nossa socialização, de que somos testemunhas deste Jesus. Segundo a definição de testemunha que nós vimos na semana passada, testemunha seria aquele que viu, presenciou, assistiu ao facto, e aqui temos Jesus a evidenciar isso mesmo para os seus discípulos, quando ele afirma: e destas coisas vós sois testemunhas. Mas diz para cada um de nós, em Atos, e ser-me-eis testemunhas para nós de coisas que nós não vimos, não presenciamos e não assistimos. Este verso 48, que nós acabamos de ler na versão da Bíblia revista e corrigida, na Bíblia para Todos tem esta expressão que é curiosa: são vocês as testemunhas de tudo isto. E tudo isto, ou destas coisas, passam-se à volta da personagem de Jesus. E é dele que, em primeira instância, nós somos testemunhas. Testemunhas de quem? De Jesus. Numa ação individual e numa ação comunitária enquanto Igreja do Senhor. Ou seja, Jesus foi o interveniente vivo e o ator principal dos acontecimentos vividos, experimentados e absorvidos e narrados nos Evangelhos. Foi sobre ele que se precipitaram todos os acontecimentos narrados. Foi nele que se manifestou a ira dos religiosos contemporâneos. Foi ele o alvo dos impropérios do povo que estava desesperançado. Foi sobre ele que se cumpriu a vontade do Pai. E foi ele quem foi crucificado. A sepultura foi temporariamente preenchida com o seu corpo. Foi o corpo trespassado de Jesus que sumiu naquele primeiro dia de manhã. E foi ele quem ressuscitou. E era ele quem por 40 dias aparece a muitos descrentes e surpresos. E é ele, nas suas últimas instruções, que diz: ser-me-eis testemunhas. E aqui, no Evangelho de Lucas, ele afirma: vocês são testemunhas disto tudo. Contudo, e segundo a definição de testemunha da semana passada, testemunha seria aquele que viu, que presenciou, que assistiu ao facto. Contudo, nós, os vós de Atos, capítulo verso 8, não vimos, não presenciamos, não assistimos ao facto, e ainda assim é-nos pedido que sejamos testemunhas. Ou seja, que narremos, que contemos, que partilhemos aquilo que aconteceu, que nós não vimos, não presenciamos, nem assistimos. Mas nós, não tendo visto, e nem presenciado, e nem assistido, pela palavra de Deus que está diante de nós e que nos fala, e pela fé, sabemos a quem temos de anunciar. Esta pergunta, ainda que nós não tenhamos visto, presenciado e assistido, ela está respondida pela palavra de Deus. E nós, pela fé, sabemos que assim é. E temos gosto em sermos testemunhas de Jesus. O livro de Atos ajuda-nos profundamente nos versos que nós já lemos, afirmando a unicidade, a singularidade e a não repetibilidade de Jesus. E estes simples e inequívocos atributos de Jesus ajudam-nos quando formos chamados a testemunhar. Só podemos testemunhar de quem? De Jesus. Atos capítulo 4 e verso 12, que nós já lemos, e volto a repetir, diz: e em nenhum outro há salvação,
Porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Ora, em nenhum outro dado por Deus à humanidade não há, reflete a exclusividade e inexistência fora de Jesus. O que é a salvação, como nós também já acabamos de ver aqui no quadro? Onde, debaixo do céu, não há nenhum outro nome debaixo do céu em lugar nenhum. E repete, a nenhum outro nome há dado por Deus à humanidade. Por quem ou pelo qual nos possa ser dada a salvação. Simplesmente não há. Por isso, repito esta ideia, se não vos incomoda, dizendo, todos estes valores absolutos, indubitáveis e exclusivos nos conduzem a quem? A Jesus. E é por esta razão que nós sentimos este conforto, esta segurança, esta convicção de que somos testemunhas de um Jesus único, singular, não repetível. E pela fé e pela palavra de Deus, nós temos esta convicção. E por isso, com alegria, com empenho, com compromisso, nós somos testemunhas, tendo recebido o poder do Espírito Santo para anunciarmos a Jesus. E por isso, um dia que alguém nos pergunte, como o carcereiro que puxou da espada para se matar quando as paredes da prisão se derrubaram e parecia que todos tinham fugido, e ele queria se matar, e ele pergunta a Paulo, faz uma pergunta muito interessante, mas antes disto, Paulo grita nesse momento de desespero do carcereiro, não faças isso porque nós estamos aqui. Apesar das paredes terem sido derrubadas, Paulo e Silas mantinham-se naquele lugar. E neste momento o carcereiro pergunta e diz assim, senhores, que é necessário para eu me salvar? Cada um de nós, os vós, de Atos capítulo 1, verso 8, saibamos ser testemunhas que não viram, que não assistiram, que não presenciaram, mas como Paulo e pela fé, vamos saber afirmar, crê no Senhor Jesus Cristo, carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Este é o testemunho de Paulo e de Silas, de quem? De Jesus. E espero que este estudo, esta reflexão, nos ajude a termos a convicção de que somos testemunhas de Jesus. E a terminar, partilhar convosco que vocês, afinal, são testemunhas de tudo isto. Deus vos abençoe.